Sejam bem-vindos a mais uma Léxio Divina, uma leitura orante da Bíblia. E o texto que hoje vamos ler é do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos do 16 ao 30. Lucas, capítulo 4, versículos do 16 ao 30. E para dar início a esta nossa Léxio Divina, vamos rezar ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Amém. O Evangelho de hoje vai nos falar a respeito do primeiro anúncio de Jesus, o primeiro discurso de Jesus que ele faz na sinagoga de Nazaré, onde ele vai falar da sua missão. Então vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho e vamos dar início à nossa leitura. Lembrando, Lucas capítulo 4, versículos de 16 a 30. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres e enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro, o entregou na mão do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Todos aprovavam Jesus, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Este não é o filho de José? Mas Jesus disse: Sem dúvida vocês vão repetir para mim o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem-sucedido em sua pátria. De fato, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não vinha chuva do céu durante 3 anos e 6 meses. E houve grande fome em toda a região. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, e sim a uma viúva estrangeira que vivia em Sarepta, na Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, nenhum deles foi curado, a não ser o estrangeiro Naamã, que era sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho.
Então vamos dar início lá no versículo 16, quando vai dizer então que Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado, porque foi em Nazaré que Jesus morou, né? Eles saíram de Belém, foram para o Egito, e do Egito foram para Nazaré. E em Nazaré, Jesus passou praticamente toda a sua vida até iniciar a sua vida pública. Bem, então ele foi lá para a cidade de Nazaré e, conforme o seu costume, o costume do povo, o povo judeu, no sábado entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura, porque tinha sempre uma pessoa que, né, era escolhida para fazer uma leitura. E deram-lhe o livro do profeta Isaías. O trecho do livro do profeta Isaías que deram para ele ler é do capítulo 61, versículos de 1 a 2. Isso. Versículos de 1 a 2. E nesse versículo, e aliás nessa passagem, Jesus vai anunciar a sua missão. Sim, vai anunciar aquilo, né? Em Isaías é anunciado a todas as nações a missão do ungido do Senhor, né? E Jesus, ele vai mostrar, lá no fim do texto, né, quando ele diz, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus está falando que ele é o ungido do Senhor, do qual Isaías fala. Para que é que ele veio? Para o que é que ele veio? Então Jesus vai mostrar que quem o conduz é o Espírito do Senhor que está sobre ele. E ele o consagrou com a unção, pois ele é um ungido do Senhor. Então ele o consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres, aqueles que estão excluídos da sociedade, aqueles que ficam à margem da sociedade. Enviou-o também para proclamar a libertação aos presos e aos cegos. Aos presos e aos cegos a recuperação da vista. Mas esse preso e aos cegos a recuperação da vista não é apenas aqueles que estão no presídio, não é apenas aqueles cegos que possuem cegueira física, não. Aqueles que estão presos aos seus costumes, aqueles que estão presos às suas ideias, aqueles que estão presos a uma religião que mata, a uma religião que exclui. E os cegos são aqueles que não querem enxergar o que está à sua frente. Não somos nós que temos aquele ditado que diz: pior cego é aquele que não quer enxergar? Pois é. É a esses que Jesus também veio ajudar a enxergar, para que eles possam ver as maravilhas que Deus realiza em suas vidas. Continuando, veio também para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Oprimidos. Não existia, claro, que aquele povo estava oprimido pelo poder romano, mas também existe a opressão social de grupos contra grupos. As pessoas têm que começar a viver uma paz verdadeira. A paz verdadeira que vem de Deus. E assim Jesus vem proclamar o ano da graça do Senhor. O ano em que o Senhor vem morar no meio de nós. O ano em que o Senhor vem morar no meio de nós. E a partir do versículo 20
até o 21. Em seguida, Jesus fechou o livro, o entregou na mão do ajudante e sentou-se. Porque, afinal, todos queriam escutar Jesus. O que é que ele tinha para dizer? Para explicar aquela passagem. Todos tinham, então, os olhos fixos nele. E Jesus começou, então, a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Como eu disse antes, então Jesus vai dizer que ele é o ungido do Senhor. Ele é o Messias, aquele que foi prometido pelos profetas. Agora a promessa se cumpre em quem? Nele, Jesus. E vai continuar então agora o capítulo 1, versículo 22, que todos aprovavam Jesus, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Ou seja, eles se admiravam daquilo que Jesus estava falando, tinha falado. Mas também começavam a dizer: mas esse não é Jesus, aquele que morou conosco, foi educado conosco, filho de José, filho de Maria, não é? Como é que ele está dizendo que ele agora é o escolhido, ele é o ungido do Senhor, ele é o cumprimento da promessa aí do livro de Isaías? E Jesus, percebendo a reação desse povo, vai dizer-lhes então: sem dúvida vocês vão repetir para mim o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também que em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. Jesus, ele vai perceber o que está no coração desses homens. Ele percebe a incredulidade enraizada no coração daqueles que o escutam. Mas no desejo de tocá-los e levá-los à conversão, é que ele diz estas palavras, né? Sem dúvida vocês vão repetir para mim o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. Jesus vai dizer que os profetas não são reconhecidos nem em sua terra e nem pelos seus parentes. E essas palavras, para aqueles que escutavam Jesus, são muito enérgicas, tocam o coração deles. Está dizendo como eles são incrédulos. E ainda mais para espanto deles, Jesus vai mostrar que os gentios demonstram mais fé em Deus do que os escolhidos de Israel. Como? Veja, vamos olhar ali, lá no versículo 24, e acrescentou: eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Então vamos olhar aqui, no versículo 25. De fato eu lhes digo que havia muitas viúvas de Israel no tempo do profeta Elias, quando não vinha chuva do céu durante 3 anos e 6 meses. E houve grande fome em toda a região. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, e sim a uma viúva estrangeira que vivia em Sarepta, na Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, nenhum deles foi curado, a não ser o estrangeiro Naamã, que era sírio. Então Jesus está mostrando que os pagãos, eles escutam mais a palavra de Deus, sofrem a sua ação em suas vidas, do que os israelitas que o escutam, o povo que é escolhido. Então estas palavras despertaram a indignação dessa gente, entre aspas, piedosa, que julgava os gentios, isto é, os estrangeiros, como pessoas distantes de Deus. Mas Jesus está mostrando que não, que eles são
também capazes de Deus. E Deus olha por eles. E por conseguinte, eles acham que ela é excluída da aliança divina e Jesus mostra que não. Jesus mostra que eles estão mais próximos da aliança do que muitos do que foram chamados de povo escolhido. Jesus também não se intimida, não. E declara os cegos diante da misericórdia de Deus. Olha a cegueira que eu falei, ó. Declara os cegos diante da misericórdia de Deus e do seu plano redentor para todas as nações, segundo a profecia lida por ele na sinagoga. E de fato, vai dizer Orígenes, um sacerdote lá do século III, a salvação acabara de romper no mundo através do seu ministério. Era o ano da graça e do perdão do Senhor. Veja, Orígenes, lá no início do cristianismo, então nos fala do mistério que está sendo revelado àquelas pessoas neste dia em que Jesus falou na sinagoga. Vou repetir: a salvação, que é Jesus, a salvação que não é um acontecimento, é uma pessoa, Jesus Cristo, acabara de romper no mundo através do seu ministério. Era o ano da graça e do perdão do Senhor. E ao rejeitá-lo, a população leva-o a não realizar milagres, para não pensarmos, disse Santo Ambrósio, que ele fosse contra aquelas pessoas. Não. Pois ele queria que essas pessoas, que também eram da sua terra, terra natal, vamos dizer assim, terra onde ele cresceu, ele não nasceu ali, mas cresceu, conhecia todo mundo ali. Claro que ele queria levar a salvação a essas pessoas, mas eles mesmos, comportando-se de modo invejoso, renunciaram o amor, renunciaram à acolhida da palavra de Deus, renunciaram ao novo que lhes estava sendo iniciado, ao novo que estava lhe sendo anunciado. Por isso, São Cirilo de Alexandria, já do século IV, vai dizer que Jesus iria então se reportar aos pagãos, que o acolheriam e seriam curados de sua lepra, daquilo tudo que não colaborava para que eles fossem de Deus. Os pagãos vão começar a escutar melhor a palavra de Deus e dar os frutos que deviam ser dados pelo povo de Israel, mas Jesus inaugura um novo povo para que possam dar frutos. Mas agora ele vai iniciar o crescimento de um novo povo que não tem fronteiras, que não tem parentescos, mas são todos participantes da mesma graça, da graça que vem do Cristo, da salvação que vem do Cristo. Por isso nós devemos lembrar que esse anúncio também de Jesus para nós fala, porque esse anúncio de Jesus também fala a fundo para a nossa vida. Pois todos nós que somos batizados em Cristo, temos também esta vocação pela palavra que anunciamos, pela oração que fazemos ou pelo nosso testemunho. Todas essas coisas que acontecem àqueles a quem nós nos dirigimos, pois nós também somos chamados a anunciar a boa nova, a proclamar a libertação dos cativos, a recuperação da vista aos cegos, livrar os oprimidos e proclamar o perdão do Senhor. Nós somos anunciadores dessa graça. Nós precisamos mostrar para as pessoas como Deus está presente
em nosso meio. Nós somos continuadores da missão de Jesus. E nós só podemos ser continuadores da missão de Jesus por ação do Espírito Santo. Como Jesus também, ele também agia por ação do Espírito Santo. Tanto que acabamos de celebrar Pentecostes. Pentecostes, o envio do Espírito Santo, que fortalece a igreja para sair à missão, na comunicação dos seus dons, para que possamos realizar aquilo que é próprio de Deus. Obrigado a vocês todos por estarem aqui até agora comigo. Eu espero poder ter ajudado vocês a compreenderem um pouco essa passagem da Bíblia, essa passagem do Evangelho, mostrando como Jesus, ele se coloca diante dos seus, daquele pessoal de Nazaré, procurando iluminar a vida deles. E muitas vezes a aceitação da palavra de Deus não acontece do jeito que nós esperamos. Como Jesus também teve que reagir, àquelas pessoas que agiram com incredulidade. Mas nós também temos que ser como Jesus, que também não se intimida. Essas pessoas que queriam levá-lo para o penhasco, jogá-lo, não. Ele sai e segue o caminho. E é isso que nós temos que fazer. Sermos perseverantes. Sermos pessoas com convicção de que o que estamos realizando é da vontade de Deus. E não nos deixarmos sufocar pelos comportamentos das pessoas que não aceitam a palavra de Deus. Pois devemos lembrar que o que é do homem acaba, mas o que é de Deus permanece. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até a próxima.